Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, as intuições dos bons espíritos, para que possamos fazer um programa que nos esclareça cada vez mais sobre o Espiritismo e também sobre a educação. Já está aqui na tela conosco. Seja bem-vindo, Ronaldo, sua saudação. Gratidão, Marcos, gratidão a todos, muita paz e saúde. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Muito bem, e estamos ao vivo. Portanto, você que está aí nos acompanhando, pode enviar a sua mensagem, dar o seu alô, que teremos maior prazer em recepcionar e trazer aqui para o programa. Hoje, nós vamos iniciar um novo tema que tem por título Evangelização Espírita. E teremos como texto de apoio mensagem do Espírito Francisco Spinelli, recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem está publicada no livro Crestomatia da Imortalidade, lançado em 1969 pela Leal Editora, que é a editora que sustenta a Mansão do Caminho, lá em Salvador, essa obra tão conhecida do nosso Divaldo Franco. Para você que nunca ouviu falar de Francisco Spinelli, vamos dar aqui uma rápida biografia dele, que é importante nós situarmos, porque ele foi um valoroso espírita aqui no Brasil. Na verdade, Francisco Spinelli era italiano. Ele nasceu no ano de 1893, mas veio para o Brasil aos 18 anos de idade em 1911, e aqui ele se radicou no Rio Grande do Sul, primeiramente no interior, posteriormente na capital, em Porto Alegre. Francisco Spinelli foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, participou em 1947 do primeiro Congresso de Unificação Espírita realizado em São Paulo, esteve presente, representando o movimento espírita do Rio Grande do Sul, em 1949, na criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, o conhecido Pacto Áureo, na sede da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. E participou, junto a Leopoldo Machado, Pedro de Camargo, o nosso Lins de Vasconcelos e outros, da Caravana da Fraternidade, que, a partir justamente de 1949, visitou todos os estados do Norte e Nordeste para aglutinação, união dos espíritas e criação das federativas espíritas estaduais, onde ela ainda não existisse. Francisco Spinelli, lá no Rio Grande do Sul, implementou as ações
de promoção social espírita e também de evangelização espírita. E ele veio a desencarnar em 1955. Portanto, 14 anos depois, ele comparecia através da mediunidade do Divaldo Franco para nos dar esta mensagem sobre a evangelização espírita. E é sobre ela que nós vamos, então, iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Aí está aí, olha. Muito obrigado, Tavares, trazendo aqui a foto da caravana da fraternidade. Olha aí, valorosos companheiros. À frente está o nosso Leopoldo Machado aí na foto. Boa noite, meu amigo Marcos. Você me emociona muito, porque é um dos momentos mais bonitos do Espiritismo, é a caravana da fraternidade, e essa foto é a única foto que existe dessa caravana e foi feita aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente aqui em Natal, né? Então é assim, aí está toda a nata daquele 1945 maravilhoso, 49 maravilhoso, em que ela saiu a unir os brasileiros. É uma felicidade você falar nisso, muito emocionante. Que bom, Tavares, que bom, é isso aí. Muito bem, Ronaldo, vamos então iniciar o nosso bate-papo e vamos trazer esta mensagem do Francisco Spinelli. Perfeito. Ele já inicia, né, chamando-nos a atenção sobre esse aspecto, de todos os aspectos filosóficos, religioso, moral, enfim, sobre a sociedade, sobre essa importância da evangelização. Então, ele já inicia: enquanto bruxuleiam, ou seja, vacilam-se, as chamas da moral nos seus supercivilizados da sociedade odienta, ou seja, atual. Olha que está falando de 1969 e é atualíssimo até os dias de hoje. Surge o sol espírita, colorindo as nuvens carregadas com as claridades da esperança. Não mais a ostentação religiosa, a pressão da força do seu poder, não mais o arrazoados descobrimentos da ciência com flagrantes desrespeitos à vida, e não mais arengas filosóficas, perturbando as mentes interessadas na decifração do enigma do ser, não mais argumentações de lógica teológica, inspiradas em velhos sofismas adaptados às próprias conveniências, mais inabalável certeza da continuação da vida após a decomposição celular do corpo, porque as vozes voltaram a falar, afirmando a indestrutibilidade do princípio espiritual, num apogeu que também expressa o início crepuscular de um ciclo evolutivo. O homem cambaleia, seguindo aparentemente o rumo do desequilíbrio. Eu vou atentar aqui, Marcos, nessa chamada que ele faz, me chamando aqui para a importância da doutrina espírita como esse farol que vem realmente ratificar as mensagens trazidas por Jesus nesse processo de evangelização. Por que não dizer Jesus, o maior evangelizador de todos os tempos, trazendo essa nossa responsabilidade de como levar de fato a evangelização. Porque, desmistificando como muitos acham, a evangelização não está tão somente levando ao ser que está ali na casa espírita a ser espírita. Muito ao contrário, a ele ser, sim, um homem de bem, principalmente, e se ele for realmente espírita, melhor ainda. A casa espírita terá ali um futuro coordenador, um colaborador, um futuro até dirigente, ou a que sai outras casas, não importando aí. Mas vai muito mais além do que nós possamos imaginar, que é a formação, de fato, do homem de bem, nessa clarividência de mostrar que nós somos espíritos imortais. Acabar, de fato, exterminar, de fato, com o egoísmo e também com o materialismo, que assola a nossa sociedade. Então, a evangelização, como ele diz aqui, em velhos sofismas, adaptado às próprias conveniências, fala das filosofias, das arengas filosóficas, de uma ciência ainda arcaica, visando tão somente a parte material e que fecha a questão. Não é por aí. E na parte de uma religião que está numa fé cega,
que também não é mais, não cabe mais a isso. Então, eu quero crer aqui que é uma grande inspiração desse espírito, porque o nosso maior evangelizador, como eu disse antes, foi Jesus nos dando esse exemplo. Não forçou nada a ninguém, não veio fazer proselitismo, muito ao contrário, trazer o amor e exemplificou, como mestre que ele era, da evangelização, como maior evangelizador, dando exemplo, que cada um respeitasse também as suas religiões. Mestre, vimos um homem, tal homem que em teu nome expelia os demônios, nós o proibimos. E Jesus fala, não proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Para mostrar aí que não é essa a vertente da evangelização, mas muito mais a transformação, a reforma íntima, o homem velho para o homem novo, o espírito imortal e dando ênfase ao amor que nós devemos ter. A princípio é isso, mas ele vai debruçar aqui, dando continuidade. É isso, Ronaldo. Você explanou muito bem esse início da mensagem do Espírito Francisco Spinelli, porque o Espiritismo não se perde em sofismas, discussões estéreis, fé cega, nada disso. E vem bem a propósito esta fala, porque eu estou lendo com bastante atenção uma obra não espírita, mas que é uma obra bem interessante, de dois pesquisadores, é um casal, ela é norte-americana, ele é inglês, que é a Dana Zohar e o Ian Marshall. E eles lançaram a teoria da inteligência espiritual, ou coeficiente espiritual. Então, você tem, né, o coeficiente de inteligência, o coeficiente emocional, eles lançaram o coeficiente espiritual. Ela tem algumas ideias bem interessantes que, às vezes, se aproximam da questão da doutrina espírita. Mas, o tempo todo na obra, ela volta para o corpo orgânico, porque ela quer encontrar inteligência espiritual no cérebro, nas funções neurológicas. E aí, então, ela se perde, porque fica um monte de interrogações que ela mesma coloca no livro. Né? Porque se você tenta encerrar aquilo que é espiritual no material, realmente você não consegue respostas. Mas ela resvala na questão da alma, que, aliás, ela evita de discutir. Isso é interessante, né? Você falar de inteligência espiritual, mas não querer discutir a alma. Tudo bem, nós vamos respeitar. Mas é o que o Spinelli fala aqui nesta mensagem. Ou seja, a ciência, enquanto estiver olhando as coisas apenas do ponto de vista material, não vai encontrar as devidas respostas para o nosso sentido de viver. Mas aí vem o Espiritismo. E o Espiritismo esclarece porque as vozes dos céus, as vozes dos espíritos começaram a trombetear, a ressoar lá na metade do século XIX e continuam até hoje, para nos alertar que a vida verdadeira é a espiritual e que nós, na verdade, não morremos, porque somos espíritos ou almas, né? E vamos apenas retornar ao mundo espiritual, continuando vivos, até que tenhamos a necessidade de uma nova encarnação ainda aqui na Terra. Por isso que o Spinelli, com muita felicidade, fala aqui que o Espiritismo é luz. E é realmente, porque o Espiritismo nos dá um sentido superior de viver. E aí você destacou, Ronaldo, uma coisa que é muito importante e que nós temos que sublinhar, que o primeiro grande evangelizador, o maior evangelizador é Jesus. A palavra evangelho, ela é uma palavra grega, porque nós sabemos que tanto Jesus quanto seus discípulos, como judeus que eram da região da Galileia, eles falavam o aramaico, que era uma língua popular, porque naquela época o hebraico já era considerado uma língua erudita dos judeus. Mas a língua que, na verdade, era da comunicação normal por todo o Império Romano, era o grego.
porque eles usavam latim, mas apenas também de forma burocrática. Falava-se, na verdade, o grego para a comunicação em todo o império. Então, os ensinos de Jesus, transcritos, passados para o papel pelos evangelistas, ou seja, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, logo em seguida, esses escritos começaram a ser transcritos para o grego. E aí houve um problema, porque a expressão judaica aramaica utilizada para falar dos ensinos de Jesus não tinha correspondência na língua grega. Então, eles criaram o termo evangelho, que era o que mais se aproximava, para falar assim, né, de um ensino transcendente, de uma boa nova, uma notícia completamente diferente, que era o que Jesus tinha trazido. E aí surge, então, evangelho. De evangelho, nós cunhamos o evangelizar, que significa ligar ao evangelho. Ligar o que ao evangelho? A nossa vida. Para realizarmos o que você também destacou, que é a reforma íntima, ou a nossa transformação moral a partir dos ensinos de Jesus. Então, quando no movimento espírita nós falamos de evangelização espírita, nós estamos falando em ligar a criança e o jovem ao evangelho através da visão que o espiritismo possui do ser, da vida e do próprio evangelho. E é uma tarefa grandiosa. Até porque não se impõe. Lá os próprios espíritos nos chamam a atenção. Eu não lembro a questão, mas eles falam, exemplo do Cristo, façamos tudo exemplo do Cristo. Nada se impõe. E aqui ele continua, a ciência abre a cortina de todos os mistérios tradicionais e conduz o pensamento para os seus extraordinários descobrimentos. No entanto, enquanto naves e satélites artificiais se aventuram além da órbita da Terra, o homem se queda aquém da linha divisória dos deveres morais. Ao mesmo tempo, escolas filosóficas de variadas conceituações favorecem o raciocínio sem, contudo, atenderem às exigências espirituais do ser pensante e, por sua vez, a fé não oferecendo base segura aos fiéis que lhe eram submissos, atirou-os no tumulto de desenfreado egoísmo e pertinazes fanatismo. Marcos está bem claro aqui. Ele não fala nem mal da ciência e nem mesmo das coisas filosóficas, mas mostrando que homens de épocas como até hoje deturpam, tanto como da ciência, homens, né, da ciência, como também no campo da filosofia, deturpam todo um contexto moral que a própria história nos traz. E nós vemos isso com Jesus. Nós vemos isso no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, sobre Deus dos exércitos, essa parte religiosa. Mas a ciência também acaba fechando questões, às vezes, por puro personalismo de quem está à frente da ciência. Não em si a ciência, mas quem está à frente da ciência, que são grandes homens inteligentes e que futuramente, como já ocorreu, como o átomo, por exemplo. Na nossa época, o átomo era conhecido, lembra? A gente conhecia o átomo, mas não era visto. Hoje já se fala do átomo, fala até das partículas do átomo, etc. Então, nós vemos que a ciência ela vai evoluindo por conta de homens que saem do seu personalismo e, de fato, levam essa questão científica ou filosófica, moralmente falando, para o bem de toda a humanidade. E o que ele fala aqui é verdade. O egoísmo e pertinazes ao fanatismo, em todas as partes da camada da ciência, da filosofia, da religião, e o que nós vemos ainda hoje é levando ao egoísmo e ao fanatismo de todas as camadas da sociedade, seja na ciência, na filosofia e até mesmo na religião. É verdade, Ronaldo. O Spinelli fez um resumo assim muito bom na sua mensagem.
Infelizmente, ciência, filosofia e religião não estão mais nos atendendo como deveriam, não estão respondendo aos nossos anseios, às nossas dúvidas existenciais. A ciência, porque está atrelada a uma visão materialista da vida. A filosofia, porque se perde, às vezes, em discussões estéreis e também não aborda a questão da alma como deveria. E a religião, que deveria fazer luz, só vem fazendo confusão em dogmas fechados, teologias, às vezes, inexplicáveis. E tudo isso tem levado realmente boa parte dos seres humanos ao materialismo, ao egoísmo e o que nós estamos assistindo muito hoje em dia, ao fanatismo, que o Francisco Spinelli coloca aqui na sua mensagem. Nós que representamos o Espiritismo temos que tomar muito cuidado com isso, porque o Espiritismo também é ciência, também é filosofia e também é religião, mas o Espiritismo deve libertar as consciências, deve realizar o esclarecimento espiritual através da razão, para termos uma fé raciocinada. Vamos dar um exemplo claro. Quando eu estudo Espiritismo, eu não devo acreditar que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo, só porque isso está escrito na resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Eu tenho que raciocinar em cima dessa resposta para compreendê-la com mais profundidade e eu mesmo chegar à conclusão que é a melhor resposta, é a que melhor satisfaz a minha razão. Então, é por isso que eu creio, porque eu pensei, eu refleti, raciocinei, estudei e cheguei à conclusão, realmente, esse princípio básico do Espiritismo é correto, é ele que eu vou tentar vivenciar comigo. Porque o que aconteceu historicamente é que a religião impôs o seu dogma, né? Impôs a sua crença, e você não podia pensar fora daquela caixinha. A ciência sempre argumentou a nível material, e quando você falava da alma, você já era descartado. E a filosofia se perdeu em centenas, dezenas de escolas filosóficas, e tudo depende para onde você vai, né? Para onde que você quer ir em termos filosóficos. Então, o Espiritismo, centrado na questão do espírito, de Deus, da vida que continua após a morte, nos dá, então, esse sentido maior da vida, e nós não vamos nos perder com ele. Mas, não é, Ronaldo? Temos que também lembrar o seguinte, tudo isso é ótimo, é maravilhoso, mas o Espiritismo para você não pode ser apenas teoria. Porque se for apenas teoria, você continuará perdido no mundo. Nós somos os primeiros a estarmos fazendo o dever de casa, é falar para nós mesmos, né? Dando um exemplo conosco mesmo, não para o outro. É pensar em nós, em como eu estou prosseguindo com o meu aprendizado, que eu estou compreendendo da doutrina espírita, e assim para qualquer religião. Toda religião que for do bem, ela leva o homem à sua transformação moral. Os próprios espíritos falam sobre isso. Então, ele diz, em razão disso, o homem que dominou o átomo, como nós falamos, e a estratosfera, continua enigma em si mesmo, atormentado no recesso de ser pelos mesmos problemas de todos os tempos. Todavia, é neste momento e neste século de realizações algo paradoxais que a doutrina espírita está construindo a nova humanidade, preparando a era do espírito. Nesse chegado tempo de que nos falam os sagrados escritos, não compactuará a austeridade da fé com os desequilíbrios sociais, nem se ligarão às aspirações transcendentes, às paixões desordenadas. Período de poder bélico e renúncia guerreira. Século de fulguração intelectual e simplicidade do espírito. Dias de sabedoria
imoralidade. Olha que interessante. A era do Espírito. Nós já estamos nessa transição. Sim. Todas as religiões já clamam por esse aspecto da espiritualidade, esse processo de evangelização, todas elas. A doutrina espírita faz o seu diferencial, levando o homem no aspecto de trazer a ele a imortalidade, a importância de que aqui somos meros aprendizes e nós mesmos os reconstrutores do passado lá atrás, ou talvez tão perto, que temos que nos transformar. Somos nós mesmos os reconstrutores, nessa luta, nessa busca uns com os outros do nosso melhoramento. Agora, o que me chama a atenção, ele fala aqui, ó, chegado o tempo de que nos falam os Sagrados Escritos, que já vem lá no Velho Testamento, se pararmos para pensarmos, nos hindus, nos egípcios, todas as religiões, os próprios índios, trazem essa coisa na consciência, na sua cultura, de uma transformação que virá em relação ao tempo das transformações. Não é fator do espiritismo. Não é pregonizada só o espiritismo que prega isso. Todas as religiões, em todas as épocas da humanidade, sempre houve esse chamado do tempo que virá dessa transformação. É verdade, Ronaldo. São chegados os tempos que nós compreendemos com a doutrina espírita, que são chegados os tempos da nossa transformação moral. Isso já foi muito confundido, né? Já se fez muita confusão com essa chegada dos novos tempos. Os próprios judeus, na época de Jesus, se confundiam, porque achavam que era chegado o tempo deles dominarem o resto da humanidade, né, como povo eleito. Mas isso foi um equívoco de interpretação. Então, são chegados os tempos dessa transformação moral. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Não, porque nós, seres humanos, somos muito complexos. Nós temos toda uma história cultural, social, religiosa, etc., que vem ao longo de milênios. Então, é um processo evolutivo. E nesse processo se encaixa o Espiritismo, para nos esclarecer espiritualmente e mostrar que, como você muito bem colocou, precisamos nos construir, ou melhor dizendo, como você também colocou, nos reconstruir, porque nós somos construtores e reconstrutores de nós mesmos. Quando olhamos para trás, para a história da humanidade, nós temos que lembrar que nós fazemos parte dessa história, porque somos os mesmos espíritos que estivemos em determinadas épocas recuadas, porque já tivemos várias existências além desta. E somos os construtores do futuro. Por quê? E é do nosso futuro, porque nós vamos retornar ao mundo espiritual após a morte, mas por causa das nossas necessidades evolutivas, vamos precisar reencarnar, o que significa retornar a este mundo aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando olhamos assim para trás e falamos assim, as coisas podiam estar melhor hoje em dia, se os nossos antepassados tivessem feito o que deviam ter feito na transformação moral. Você pode estar falando de você mesmo, certo? Porque nós estamos aqui reencarnados. Então, calma. Se não foi feito lá atrás, no passado histórico, hoje é o tempo de começar essa transformação, fazendo a nossa parte para que possamos colher os frutos, tanto no depois da morte, quanto na próxima encarnação, ao encontrarmos uma humanidade já melhorada, graças aos esforços que demos início aqui e agora nesta jornada terrena. Então, realmente, o Espiritismo é um esclarecedor das nossas consciências e nos aprontando para esse trabalho e pedindo, lá atrás, nas outras existências, você adiou, tá? Pode ter adiado até na última existência, né? A que está mais próxima. Não adie mais.
Agora você está esclarecido com a doutrina espírita, você sabe dessa realidade espiritual. Ah, mas quem sou eu para fazer isso ou aquilo? Você é o filho de Deus, que está reencarnado aqui na Terra, e tem essa missão, sim, junto dos outros, de começar essa transformação moral. Então, façamos isso, para que lá no futuro, nesse amanhã dos tempos chegados, possamos, então, fazer a colheita desse trabalho perseverante no campo do bem e do amor. E ele prossegue: na impossibilidade, porém, de tudo modificar de um só golpe, removendo todos os óbices com um só movimento, volta Jesus a sua atenção para as crianças, essa herdeira de todas as civilizações. A criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que, verdadeiramente, viva o Cristo nas gerações de amanhã. A tarefa de edificar o reino de Deus no coração juvenil é a nossa atual gloriosa tarefa, salvar o futuro. Tomemos a criança, essa esperança de todos nós, e marchemos em doce colóquio pela estrada quilometrada do Evangelho, recitando através de atitudes sadias o florilégio da Boa Nova, ao ritmo das severas e racionais modulações com que a doutrina espírita ressuscita Jesus Cristo na atualidade. Marx aqui é muito profundo e cabe muitas observações, mas uma delas aqui é que ele fala da criança. Jesus fala sobre isso quando afastam as crianças. Ele diz: por que as afastais, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E hoje nós vemos, tanto nas escolas, e como eu já vi também na própria evangelização, mas assim, certas coisas erradas, ou seja, a rotulação que nós damos às crianças e aos jovens. E aí nós chamamos, para quem não conhece, eu e o Marco vemos de longe, em termos de educação, fazendo um trabalho aí por esse Brasil, a criança ping-pong. O pai não quer assumir o pai, quando eu digo pai e mãe, né? Pai e a mãe, ou quem cria, não assume a sua responsabilidade dos limites, da educação de fato, que a família tem que dar, e joga para o psicólogo, joga para o fonoaudiólogo, joga para o psiquiatra, e que joga para a escola a responsabilidade. Alguém tem que dar a solução, porque eu já não aguento mais. Já que é porque essa criança está com 13 anos, 14, 15, e quando está com 13, 14, 15, aí acabou, aí não tem mais jeito, eu não sei mais o que eu faço. Onde foi que errei, meu Deus? E ele fala tudo sobre isso aqui, justamente nisso. Porque nós, né, a criança ainda é o sorriso do futuro, a face do presente. É ali que está toda a fase, não é de moldurar, não, mas de lapidar. É como filtro, de filtrar ainda naquela possibilidade dada por Deus, desse esquecimento momentâneo, que é a reencarnação, para que nós possamos ser educados ou reeducados. Está ali, é nesse processo. Mas muitas vezes, e é o que acontece, essa visão espiritualista da imortalidade, da moral, do caráter, da formação do caráter, da humanização, parece que está esquecida em todos os campos, tanto na família, tanto na evangelização, às vezes, fica preocupado em jogar os conteúdos, porque eu tenho que dar os conteúdos, e eu também tenho que evangelizar, porque eu preciso dar esses conteúdos espíritas, ela precisa compreender de fato, e aí a criança não está nem ali para isso. A facilidade hoje é muito grande com a própria internet, então nós não estamos também acompanhando a evolução dos jovens, desses novos seres que estão nascendo, e eu tenho observado isso, que aí agora é TDAH, TDAHI, é uma série de síndromes que estão criando aí, e que está na base da educação falseada, como ele disse mesmo, sem a gloriosa tarefa de salvar o futuro. Mas quem é esse futuro? Ou qual era esse futuro do nosso passado, não é o futuro de hoje?
E, Marcos, nós continuamos, parece, numa mesmice, salvo, e a gente sabe disso, muitas escolas, muitas religiões que fazem o seu trabalho de catequese ou de evangelização, como queiram chamar, que é bonito. Eu participei de mocidade, você também, eu fui até de mocidade católica, e eram belíssimos, sim, e trazia realmente essa transformação. Mas nós queremos focar aqui, como ele chama, a criança é o sorriso do futuro na fase do presente. Olha que interessante, o presente chamando a atenção para essa preparação do futuro. Então, evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir. Mas a gente não tem essa visão, Marcos. Me perdoe, mas parece que a gente se peca ainda e no imediatismo. Ah, não é nada disso, não. Se é na família, deixa para lá. Se é na evangelização, deixa ela quietinha ali. Ela não quer ouvir, não tem problema. Mas cadê as estratégias que nós podemos fazer? Faltam as estratégias? Não. Falta a boa vontade, falta reconhecer em nós, como idosos, como que já fomos crianças também, dessa renovação. E nós voltamos aqui, nós falando uma frase que já falamos várias vezes aqui, quando chegamos à idade, essa geração, Marcos, está perdida. Não tem mais jeito, Marcos. Chega. Tem que acabar o mundo de novo para recomeçar mais uma vez de novo. Será que é assim? Será que é isso? Ronaldo, está faltando para nós visão de futuro. É isso que está faltando. E eu vou dar 2 exemplos aqui para mostrar o quanto nos falta essa visão, o quanto nos falta essa visão de entendermos a criança como um espírito imortal reencarnado e que trabalhar com ela é construir esse futuro. Certa vez, fui convidado por uma escola, aqui mesmo da cidade do Rio de Janeiro, uma escola particular, para uma conversa, e eu marquei, então, um encontro com a coordenadora pedagógica. Cheguei na escola e estava aguardando a coordenadora, estava no ambiente uma professora e entrou outra. Aí elas começaram a dialogar. Aqui já estavam, você está entrando agora? Não, eu vou começar meu turno agora. Tudo bem e tal. E aí, como é que estão as coisas? Nem te conto. Meu Deus do céu. Aquele meu filho só me dá dor de cabeça, só me dá problema, e não sei, coisa e tal. Mas, essa noite, chamei o pai lá, nós tive uma conversa, você tem que dar um jeito nele. E é que já estava. Ele disse, pois, e você também está assim, é? E meu filho também. Nossa vida, quer fazer o que bem entende, não tem limite, que não sei o que lá. E as duas ali, né, trocando as figurinhas dos seus respectivos filhos, que só davam dor de cabeça. Aí é que tinha chego. Vem cá, quantos anos tem o seu filho? O meu filho, acho que ela falou que o meu filho está com 8 anos. 8 anos. Aí ela falou, está com 8 anos? Bom, então o seu ainda tem jeito. O meu fez 12 agora. Esse é caso perdido, não tem mais jeito. Mas você hoje chega em casa, porque o seu ainda está com 8 anos, chega em casa e dá uma boa surra nele, para mostrar quem é que manda. Se você não fizer isso, porque eu não fiz, e me arrependo até hoje, porque agora o meu está com 12 anos e, não tem mais jeito. Segura o seu, que ainda só tem 8. E eu estava lá, Ronaldo, e achei, bom, daqui a pouco elas vão olhar para mim, eu vou mostrar para você como é que tem que bater nele. Daqui a pouco eu vou, né, servir aqui de boneco de exemplo. Tá? Essa é uma cena de uma escola. Mas a escola é leiga, ok? Vamos ao centro espírita. Evangelização. Todo mundo ali reunido. Está lá a evangelizadora. Não sei. Aí ela olha assim, não. Essa não. Pelo amor de Deus, não é que o João veio? Desgraça! Hoje, já sei, ele não vai me deixar dar aula hoje. E eu rezei tanto para que ele não viesse, e não adiantou. A peste do João está aí. Meu Deus do céu! Cena dentro de um centro espírita, ali, antecedendo o início da evangelização infanto-juvenil.
Essas duas cenas mostram o quanto nós estamos longe de pensar em espiritualizar o futuro. Agora, o Francisco Spinelli, aqui na sua mensagem, no trecho que você leu, Ronaldo, ele faz uma advertência aqui que precisa ecoar na nossa alma, quando ele fala que a tarefa de edificar o reino de Deus no coração juvenil é a nossa atual gloriosa tarefa, salvar o futuro. Minha gente, é o espírito Francisco Spinelli, que foi um grande lidador do movimento espírita, vindo através do Divaldo Franco, para gritar para nós: evangelizar a criança e o jovem é salvar o futuro da humanidade e o nosso futuro reencarnatório. Nós não podemos esquecer que Jesus assinalou taxativamente lá para Nicodemos, né? E falou para que os discípulos ouvissem e depois escrevessem: é preciso nascer de novo. O que nós estamos esperando para salvar o futuro? Para espiritualizar, moralizar essas gerações que estão aí, desses espíritos que estão reencarnando? O que nós estamos esperando? A tarefa de evangelização espírita tem que ser prioridade, tanto no centro espírita quanto na família. Está em jogo o futuro humano e o nosso futuro na próxima encarnação. E parece que nós estamos brincando com isso, né? Sim, no centro espírita, claro, nós somos voluntários, mas qualquer coisa já nos desvia. Eu não pude comparecer. Olha, neste sábado eu não vou poder ir na evangelização, viu? Eu não sei o quê. E pronto, e o serviço de evangelização fica capenga. Mas por nossa culpa. Então, não temos que nos queixar de todos os males sociais que aí estão, porque a culpa é nossa. Porque não educamos, não evangelizamos, estamos deixando as gerações passarem. Mas eu vou repetir aqui, o Francisco Spinelli, nessa mensagem, é muito clara. A tarefa de edificar o reino de Deus no coração juvenil é a nossa atual gloriosa tarefa, salvar o futuro. Pensemos seriamente nesta fala desse espírito. Mas ele ratifica mais ainda a própria fala e o que você está falando aí, ó. Quem evangeliza uma criança prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro. Porque é o futuro. Nós reclamamos hoje de todos que estão à frente da política, por exemplo, à frente de um governo, a própria polícia. Muitas vezes aquele passou pela mão de um professor, de um educador, e teve a sua mãe, teve o seu pai. Claro que aqui nós não podemos aqui dizer tantos por cento foi culpa da família ou não, porque nós sabemos que a família faz a sua parte sim, e muitas vezes esse acaba seguindo o caminho que não era para seguir, da corrupção e por aí vai. Mas também sabemos que grande parcela, estudos já feitos por muitos estudiosos, mostram que a educação é a base, realmente, de todo um processo espiritualizante, da formação moral, que visa o ser integral. Mas ainda há muito o que fazer. Mas é o que ele diz, a evangelização pode colaborar. As religiões em si podem colaborar e muito neste aspecto também, em face do que a humanidade está passando hoje, que é justamente a grande crise moral, o crise moral que nós estamos passando, e o egoísmo, né, que é o ápice. E aqui também ele continua: não desanimemos se outros negaciarem com o dever, que também acontece, a gente vê muito isso. Isso aí não leva mal, não, estão perdendo tempo, é perda de tempo. Como eu disse, o mundo tem que acabar, voltar tudo de novo, e nem Jesus voltando vai resolver, porque não é por aí, não. Bom, a gente sabe que muita coisa já mudou e está mudando. As transformações estão acontecendo.
a não ser que não estejamos vendo. Então, o mal faz muito barulho para que se possa provocar a timidez ainda do nós que somos do bem. O mal é tímido, por isso que fica nessa situação que parece que nada está acontecendo. Mas as coisas estão acontecendo sim. Mas precisamos arregaçar as mangas e não desanimarmos, como ele está dizendo aqui. Nós não podemos desanimar. E perseveremos, embora não colhamos de imediato os opimos frutos com que sonhamos. Marcos, isso aqui é muito importante, porque nós somos imediatistas. Às vezes nós queremos, você já falou várias vezes isso aqui, as coisas não são de uma hora para outra. Nosso mestre Jesus está aí há 2000 anos, deixou claro, a sementeira está aí, mas há mais de 2000 anos a gente continua nessa luta ainda, e muitos ainda dizem que Jesus está ultrapassado. Esse negócio de amar ao próximo, como a si mesmo, está ultrapassado. Mas é perseverarmos. E o imediatismo não leva a lugar nenhum. O imediatismo, então, financeiro, esse, então, né, está aí, ó, lucros rápidos, mas, no final, a gente sabe para onde vai. E insistamos mesmo quando os resultados não sejam os esperados. São sementes lançadas. E aguardar o que vai acontecer à frente. Agora, eu estar cônscio de minhas responsabilidades, que eu pequei pelo excesso, mas tentei fazer. Sempre estar à frente de qualquer trabalho, tentando fazer. Em tais casos, busquemos melhorar métodos. Olha aí que eu falei. Estratégias têm que ser feitas. Acompanhar a evolução dos tempos. Aperfeiçoar lições e prossigamos resolutos. Como você falou da evangelização, ela não pode ser mais estagnada, assim como a escola. Ela precisa evoluir com o tempo. Então, nenhuma edificação pode ser consolidada no momento. Cada coisa vem a seu tempo. O coração da criança é o solo a cultivar, eivado de dificuldades, porque estão reencarnando também, assim como nós mesmos. Maduros, também temos ainda envaidados em nós as próprias dificuldades e limitações. Atorreemos o terreno à nossa disposição. Adubemo-lo e atiremos neles as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Brilhará um dia a flor de luz da verdade, no jardim por onde hoje caminham os nossos pés a serviço do Mestre infatigável. Vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Então está aí, está em nossas mãos essa reconstrução. E consciente, às vezes eu quero fazer tudo lá fora e esqueço que eu tenho filhos, eu tenho netos, então é ali que eu tenho que começar também. Estou preocupado com os filhos dos outros, mas e os meus? Então, hoje já cresceram? Então, vou me preocupar ainda também com os filhos dos outros, que eu puder fazer. O caminho sempre há. Não podemos desistir. É verdade, é o que o Francisco Spinelli coloca nesta mensagem, né? Você colocou bem, Ronaldo, nós somos muito imediatistas, nós queremos ver o resultado para ontem. Isso não existe em educação. Educação é a sementeira. Você tem que preparar o terreno, tem que semear, você tem que regar, tem que acompanhar, cuidar, né? E tem que refazer tantas vezes quanto for necessário. Porque as intempéries aí estão. E, neste caso, são as intempéries sociais. Então, não desistir. Como o Spinelli coloca aqui na mensagem. Tudo bem, vai ter que começar tudo de novo? Começa tudo de novo. Não tem problema. Você falhou, chegou a essa conclusão que a falha foi sua? Tudo bem. Começa de novo consigo mesmo. Falhou, mas vamos tentar acertar então agora, né? Com humildade, chegando para o filho, para a filha, e dizer, olha, errei. Eu reconheço que errei com você, mas eu estou aqui disposto e pronto a recomeçar, a ser diferente. E é assim que nós vamos indo. Agora, não quer dizer que o nosso filho, a nossa filha, nosso neto, nossa neta, né, vai aceitar de pronto. Então tá tudo bem. Não é assim, depende. E nós temos que estar preparados para isso. E, às vezes, nesta encarnação, não haverá solução.
Mas calma. Pela lei de amor, continuaremos juntos. Haveremos nos reencontrar no mundo espiritual ou na próxima encarnação, para conseguirmos nos entender, nos amar, conseguirmos realizar, então, a nossa espiritualização, transformar os laços de mágoa, de ressentimento e, às vezes, até de ódio, em laços de afeto, de amor. Agora, tudo isso requer uma longa caminhada. Por isso, quando falamos de educação, nós entendemos que estamos inseridos num processo, é um processo, que não fica, como ele coloca aqui, né? Não fica pronto de momento. Calma. Às vezes, o seu filho é um filho de desafio. É um espírito rebelde perante a própria consciência e a lei divina. Então, é óbvio que ele vai dar dor de cabeça, que ele vai gerar transtornos, dificuldades no próprio seio da família, mas com a doutrina espírita, temos que nos manter firmes, perseverantes, compreendendo a situação e que ele precisa de muita carga de amor, precisa de limites, e que ele vai ser desafiador. Mas nós estamos num planeta de expiações e provas, nem podemos esperar muita coisa diferente disso. Nossos filhos são espíritos, mas ainda não são anjos, na sua maioria. Mas a educação, que é a educação do espírito, a educação moral, é que vai levá-los a anjos, a espíritos mais perfeitos, na medida em que nós também estamos fazendo isso conosco, porque a maior força da educação é o exemplo. Então, a educação é a via de mão dupla, né? Não é só para os outros, é também comigo, e você lembrou bem, Ronaldo. Evangelizar no centro espírita, ok. Tentar modificar a escola, ótimo. Mas não esqueça da sua família. Também não esqueça dos seus naquilo que você tem que fazer no âmbito do lar para essa educação que estará construindo um futuro melhor para nós e para a humanidade. Eu fico imaginando se Jesus desiste de nós. Aí nós estaremos perdidos, Ronaldo. Né? E ele não desiste, jamais, nunca. E nós não podemos desistir nem de nós e nem dos outros. Ele veio e enviou vários e continua enviando outros tantos para essa tarefa. Há relatos do próprio Divaldo de reencarnações aí de muitos espíritos que estão retornando aí justamente para ajudar nessa tarefa da humanização, da espiritualidade, a era do espírito, para que a humanidade está precisando. Mas a tarefa é árdua. Mas a tarefa mais árdua que tem não é transformar o outro, é transformar a si próprio. É esse que é o pior. Não é o outro. Somos nós conosco mesmo, que Joana fala sobre isso. E aí, Marcos, só uma pincelada sobre isso aí, não é verdade? É verdade, é verdade. A autoeducação é fundamental. E não é fácil, realmente, Ronaldo, porque nós, com o tempo, nos acomodamos com determinados hábitos, vícios, e não é fácil você quebrar paradigmas consigo mesmo. Mas não é impossível. Então, é esse o trabalho que temos que fazer. E aí, Marcos, terminamos? Graças a Deus, agradecendo a todos pelo carinho e atenção. E a importância é essa, da evangelização, é o evangelizar-se. Olhar para si mesmo, olhar o outro como a si mesmo, a empatia, o amor ensinado por Jesus, e dá tempo ao tempo. A transformação não se faz de uma hora para outra. Demora. É só olharmos para nós mesmos e observarmos o que estamos ainda e o que temos ainda de melhorar. E deixar de estar olhando o outro. Porque se eu ficar esperando que o outro melhore para que eu vá melhorar, olha, você vai ficar parado porque o outro está seguindo o caminho dele. Ainda que aos seus olhos pareça que ele não está seguindo, parece que ele não está se transformando. Isso aos nossos olhos. Mas quem sabe é eu com Deus e ele com Deus, com a própria consciência. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Mais uma vez, muita paz.
Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Muito obrigado a você que está aí acompanhando Espiritismo e Educação, e a nossa gratidão ao médium Divaldo Pereira Franco e ao espírito Francisco Spinelli, que nos propiciaram esse texto belíssimo sobre a evangelização espírita. Não desistamos das crianças e dos jovens. Como lembra aqui o Francisco Spinelli, evangelizar é salvar o futuro. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos paz em nossa vida e até próximo encontro, próxima segunda-feira, em mais um Espiritismo e Educação, pela Web Rádio Estação da Luz, às 8h30 da noite. Até nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.